A gente vai ter uma conversa hoje com o Dr. Carlos e ele vai falar tudo pra gente sobre cirurgia plástica, facial principalmente, um especialista em cirurgia plástica. Nada melhor de começar com a pergunta, que é realmente entendendo um pouco da percepção da paciente, não quando ela te encontra, mas quando ela chega até você. Então a paciente, ela quer não parecer operada, na grande maioria das vezes, hoje a gente vê uma tendência de mudança estética muito grande. Então, o que você diz, doutor, para a paciente quando ela chega na sua frente e fala assim, doutor, eu quero fazer cirurgia plástica, mas eu não quero de forma alguma que ninguém perceba que eu fiz essa cirurgia. Na verdade, essa coisa do não querer parecer cirurgia plástica, ela vem de muito tempo justamente por causa das cirurgias que eram feitas antes. E eu vou ser sincero que a gente também ficava um pouco desconfortável, tanto é que a gente operava os pacientes com mais idade, porque era uma coisa muito de esticar, né? O que tinha, o que a gente sabia fazer, o que foi formado era isso. E isso virou uma coisa entre as pacientes e acabava sendo em alguns momentos até uma coisa meio cômica. A gente via alguns programas, a cara, não sei o que e tal. E isso ficou na cabeça da paciente. A paciente tem esse conceito, eu vou operar a cirurgia da face e eu vou ficar com a cara esticada. E quando ela vem para o consultório, ela vem incomodada, ela já sabe que muitas vezes ela já tentou vários outros tratamentos, preenchedores, bioestimuladores, e ela já entendeu que isso não funciona, ou pelo menos não funciona para as minhas pacientes que chegam aqui. E quando ela chega, ela vem, doutor, eu sei que eu vou operar, eu sei que eu preciso operar, mas eu não quero ficar com a cara artificial. E aí a conversa é para explicar, muitas vezes eu acabo tendo uma boa parte da minha consulta tentando explicar para ela que não vai ficar artificial e o porquê não vai ficar artificial. E o porquê que a cirurgia é para ela a melhor saída e contemporizando tudo. E assim, eu sou um cirurgião que já tenho 30 anos de formado, eu já passei pelas cirurgias, por toda a evolução da cirurgia da face, eu já fiz os preenchimentos, eu já fiz os bioestimuladores. Então, sim, eu tenho na minha mão toda a gama de procedimentos que eu posso oferecer para a paciente. Mas eu ofereço o que é o melhor para ela. E quando ela entende o que a cirurgia vai realmente trazer de evolução para ela, de benefício, e que o que a gente faz hoje não é o que a gente fazia no passado, ela vai para a cirurgia com uma tranquilidade muito grande. E aí é o importante, ela entende o que vai ser feito, o resultado, como que vai sair. Isso é muito conversado, eu explico demais para os pacientes. A minha consulta é uma consulta de 1 hora e meia conversando com a paciente. Sim. E nesse sentido, quando a paciente ela chega a comentar, por exemplo, doutor, eu não quero ficar com o rosto esticado. Ou ela tem um conhecimento um pouco maior de entender que isso talvez não seja uma prática tão usual. Ou às vezes vem para uma reconstrução onde, infelizmente, já teve esse procedimento que era antigo, como você está falando, mas ela achar que isso é uma técnica errada? Na verdade, assim, hoje, ainda mais com internet, com tudo, as pacientes já estão começando a ter um outro conhecimento. Sobre cirurgias que já foram feitas no passado e vieram, é muito comum, obviamente as cirurgias antigas, elas funcionavam por um curto espaço de tempo, porque elas eram pensadas na pele e o resultado acabava não sendo tão duradouro. Então tem muita paciente que volta de novo atrás de uma cirurgia e muitas delas vêm falando o que não gostaram da outra cirurgia, ou o que elas não acharam de bom na outra cirurgia. Lógico, tinham coisas boas também nas cirurgias antigas, mas elas vêm trazendo aquilo que elas não gostavam na cirurgia, não gostaram, algumas coisas que ficaram muito marcadas. Mas a paciente hoje, ela também vem já sabendo um pouquinho mais sobre a cirurgia. A internet ajuda muito elas terem um conhecimento, algumas vezes um conhecimento errado. Algumas vezes elas vêm com uma impressão que não é a verdadeira, mas que nada como uma boa conversa durante a consulta não mostra para elas o que realmente é. O medo da cara esticada ainda é uma coisa muito comum. Elas ainda acham muito, assim como outras coisas, eu não quero. Mudou também. Hoje a paciente também procura na cirurgia plástica uma coisa mais natural, uma coisa que mudou de uma forma geral nas pessoas da atualidade, né? Elas não querem mais ser aquela uma que chega com uma prótese muito marcada, elas já estão pensando numa roupa
bonita, elegante, mas que não denote de onde veio, que não tem aquela grife tão estampada. Isso também se refletiu na cirurgia da face. Elas querem sim estar bem, estar bonitas, se apresentar bem, se sentir bem, mas não mostrar que fez uma cirurgia. Então é um conjunto de coisas ali somadas que trazem a paciente. E quando elas sentam no consultório, a grande maioria já tentou outros tratamentos que não trouxeram o que ela queria. Muitas vezes foram levando para o lado artificial, muitas vezes foram modificando o rosto dela. Elas começaram a se olhar no espelho e perceber que elas estavam sendo modificadas. E isso não agradou essas pacientes. Então elas vêm atrás porque elas sabem que aqui eu vou fazer um procedimento que vai trazer o quê? O rejuvenescimento, mais natural. Eu vou respeitar o rosto da paciente, eu vou respeitar o que ela tem de bonito já natural e vou tratar aquilo que não está tão adequado naquele momento. Óbvio, a gente tem que separar aqui dois tipos de pacientes: as pacientes com mais idade, com mais envelhecimento, e aquelas pacientes que têm alguns detalhes para serem modificados. Um queixo, um afundadinho, uma área, uma perda do contorno, um papinho menor no pescoço, que aí você vai dar o contorno para ela. Então é uma cirurgia que eu chamo de embelezadora. Tem alguma coisa que não está tão bonito e eu vou fazer um procedimento para deixar mais embelezador. E a cirurgia do rejuvenescimento. As duas, hoje em dia, são cirurgia, tá? Poucas vezes você vai estar pensando em ficar usando preenchedores e outros tipos de tratamento. E nesse caso, até falando de preenchedor e do resultado mais natural, doutor, o natural não quer dizer menos produto. E do ponto de vista cirúrgico, quer dizer, é no mesmo sentido? Por exemplo, assim, o resultado natural é mexer menos ou não necessariamente? Não, na verdade sim. Quando você fala o resultado natural não é menos produto. O resultado natural é tratar o que não está bom, é tratar o que não está correto. Então não é uma cirurgia menor que vai trazer naturalidade, é a cirurgia certa, é a cirurgia que faz aquilo que precisa ser feito. E não é uma cirurgia por si. Não dá para eu fazer a mesma cirurgia em toda paciente que vem aqui. Eu preciso individualizar, eu preciso entender aquela paciente e depois de eu entender o que ela está procurando, eu olhar para ela e realmente eu pensar no rosto dela. Porque tem uma paciente que tem um rosto mais redondo, tem a paciente que tem um rosto mais triangular, tem a paciente que tem um rosto mais caidinho, tem tons diferentes de pele. Tudo isso tem que ser composto junto para fazer a cirurgia. Eu faço a técnica tal. A técnica é só o nome e a técnica. Importante a gente dizer assim, não existe a técnica do Dr. Carlos, a técnica do Dr. Fulano, a técnica do Dr. Ciclano, a não ser que aquele médico tenha feito realmente um estudo com um número grande de pacientes, tenha publicado num artigo aquela técnica, aí ela pode ser chamada de técnica do Dr. Pitangui, né? Fora isso, a técnica que eu uso é a técnica do Deep Plane, que foi feita e foi estudada por outros professores, por outros que fizeram trabalhos grandes, uma casuística grande, e descreveram num artigo científico ou num livro aquela técnica. Eu uso aquela técnica. O que eu faço é trazer o meu conhecimento pessoal de estética, de harmonização da face, de entender a face do paciente e aplicar aquela técnica que foi desenvolvida para aquele caso. E aquela técnica ela vai ser melhor para um caso ou para o outro. Às vezes eu preciso puxar mais o SMAS ou puxar menos o SMAS, e isso é que vai trazer um resultado bonito. E o que na sua prática você poderia dizer assim, ou o que você diz, tá? Quando a paciente realmente chega com muito medo. Doutor, eu realmente não quero ficar com uma cara operada. Não do ponto de vista técnico, mas daquele sentimento de medo dela. Como que normalmente você tranquiliza ela? Bom, primeira coisa realmente é escutar a paciente. Ela precisa falar e isso é uma coisa extremamente importante, tá? Quando você está numa consulta, o médico tem que em algum momento estar muito ali pronto para ouvir o que a paciente está falando e vendo a paciente se mostrando, porque ela me conta muitas vezes quando ela põe a mão e puxa e fala, eu não gosto de um resultado artificial, mas ela põe a mão e mostra exatamente o que ela quer, tá?
E eu tenho que entender que às vezes ela está falando uma coisa, mas ela não está querendo continuar com o rosto caído. Então, quando muitas vezes ainda é artificial. O que é artificial? Rosto muito levantado. Não. Mas ela está buscando, ela pôs a mão e ela já levou para o lugar que ela quer. Então eu preciso escutar e ver a paciente, estar olhando para ela. Aquela consulta é dela, aquele tempo é dela. Eu tenho que estar ali 1 hora e meia entendendo ela. Depois eu vou para o espelho. E no espelho eu vou começar a mostrar para ela exatamente o que ela já me mostrou quando ela estava sentada na cadeira. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. E eu vou mostrando para ela o que a gente vai fazer, porque com a mão eu consigo ir desenhando no rosto dela o que vai ser feito. Depois eu procuro algumas fotos de pacientes que eu operei, que são parecidas com elas, alguns que que precisaram de cirurgias até maiores do que a dela, e mostro o resultado, para ela entender também a minha filosofia. Então eu já conversei, eu já falei, mas agora eu vou mostrar o meu resultado para ela ali na frente dela, explicando. Então nesse momento ela passa a entender, isso é importante, eu preciso também entender que a paciente vai fazer e o que eu vou fazer vai agradar a paciente, e a paciente tem que entender que o que eu vou fazer vai agradar ela. Só assim que a gente vai chegar num contexto de que vai dar tudo certo.